Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Davi Robson, você está aqui no nosso canal do Facebook e do YouTube. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, basta você clicar no inscreva-se aí, você acionar o sininho, você participar e, quem sabe, nos ajudar a partilhar conteúdos ligados à teologia, à palavra de Deus e a outros temas também importantes na nossa sociedade, temas afins, né? Temas importantes para nós. Hoje eu quero trabalhar com vocês os primeiros versos do texto, os primeiros versos do Bereshit, do Gênesis, aonde nós temos exatamente o início da criação da humanidade. Então perceba que o que nós estamos tendo aqui no texto é o relato da criação, o relato do pecado, da queda, o relato da formação da família, o plano de Deus para a formação da família, a ideia do homem e da mulher, do primeiro casal, e nós entendemos que toda a humanidade decorre de um único casal. Então, para nós, dentro da nossa abordagem teológica, a humanidade inteira é fruto de um casal, homem e mulher. Então nós temos aí a citação da humanidade nascendo, vindo a existir a partir de Adão e de Eva. Portanto, não existe existência humana anterior a Adão e a Eva. Eles são o primeiro casal de onde veio toda a humanidade. Isso fica muito claro também no texto de Romanos e na própria teologia paulina. Então perceba que o texto é muito importante para nós, porque explica para nós, é óbvio, numa linguagem judaica, numa linguagem cultural da época, que a humanidade decorre de um único casal, de um primeiro casal, e que todos nós somos, portanto, fruto desse casal, somos todos uma família humana. Então temos o relato da criação, o relato do pecado, o relato da formação da humanidade a partir de um único casal, de um primeiro casal. Um relato muito importante do texto, que é a ideia do proto-evangelho, ou a ideia de que a primeira menção do plano de salvação já está no Gênesis. Ali no Gênesis, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então os teólogos chamam essa parte, essa perícope, essa expressão bíblica, esse verso bíblico de proto-evangelho, o evangelho primeiro, o plano de salvação sendo ali, então, anunciado aos homens. Então aqui nós temos esses primeiros momentos da humanidade até o capítulo 12 do texto. Então, nessa primeira parte do texto, capítulo 1 ao capítulo 11 ou 12, nós temos então a primeira parte do texto. Do capítulo 12 em diante, nós já temos ali a criação de Israel, dos judeus, da nação dos hebreus, daqueles que são descendentes de Abraão. E ali nós vemos em Abraão o plano de Deus para abençoar todas as nações da terra. E nós vamos discutir isso nos próximos vídeos, esse plano divino de formar um povo para si e de que estender a sua graça, a sua bênção, revelar-se por meio deste povo a todas as nações. Então nós temos aqui uma primeira parte, e logo depois disso nós temos também no livro, no texto, a parte das alianças. As alianças que Deus vai fazendo ali com Abraão. Então, depois dessa panorâmica do texto, eu quero simplesmente ler nessa exposição de hoje. Se você está com a sua apostila, veja comigo aí aquilo que falamos ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, você pode assistir este vídeo. Então veja aqui Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu leio aqui na edição pastoral da Paulus. No princípio Deus criou o céu e a terra. Então perceba que a palavra Bereshit é a primeira palavra aqui. É Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou. Talvez a tradução hebraica para alguns seja: no princípio Deus estava a criar. Deus estava criando.
E aí o texto afirma que esta criação de Deus, ela é uma criação ex nihilo, ou seja, de uma criação sem matéria-prima. O texto diz: a terra era sem forma e vazia. Então não havia matéria-prima, não havia uma matéria pré-existente, não havia absolutamente nada. O que havia era o vazio, o que existia era a inexistência. Então Deus começa a criar nesse espaço vazio, a partir do nada. E aí o texto vai dizendo que as trevas cobriam o abismo, e a palavra abismo aqui é a palavra terron, a palavra casa de espíritos, e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Olha como é rico estes primeiros versos do texto bíblico. Nós temos aqui a ideia do bará, criar do nada. Nós temos aqui a ideia do ex nihilo, criação pela palavra. E nós temos aqui a ideia do terron, que é aonde estava pairando o Espírito de Deus nesta casa, aonde já habitavam os espíritos que haviam caído na eternidade, na queda dos anjos. E no verso 3 nós temos um relato espetacular. E disse Deus que haja luz. Então perceba que nesse primeiro relato, Deus não está criando as trevas elas são pré-existentes, elas já existiam ali, e Deus cria, portanto, a luz. É a luz que rompe a escuridão, é a luz que ilumina este ambiente escuro, e Deus está, portanto, criando a luz. Então veja que Deus não criou nesse momento os astros da luz. Deus não organizou ainda o universo. Deus criou a luz como potência, como poder. Logo depois ele vai criar o sol, as estrelas ou os astros que vão então estar iluminando esse ambiente. Deus cria a potência da luz contra as trevas. Esse ponto é teológico para nós porque percebemos aqui que Deus não cria as trevas. Ele não cria, por assim dizer, o mal. O mal ou as trevas é exatamente a inexistência da luz. A luz é a parte boa dessa criação e as trevas, elas não são criadas por Deus. E temos, portanto, no relato, a ideia de que são forças separadas. Então, Deus cria um universo onde essas forças opostas pudessem coexistir sem uma destruir a outra. O universo que Deus está criando no Gênesis é um universo de duas forças, a luz e as trevas, o bem e o mal. Nesse universo, então, cabem essas duas forças, mesmo no universo criado bom e perfeito. E vimos também, e vamos ver isso a partir de amanhã, a sucessão desta criação, os 6 dias que vão sucedendo o processo criacional de Deus. Então, não perca, amanhã falaremos sobre os dias da criação. Até amanhã.